Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Milanese, eu sou CEO e fundador da empresa Cabeça Motos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lubrificantes, as nomenclaturas que compõem o lubrificante, viscosidade, API, conjunto de aditivo. O que tudo isso interfere no desempenho da motocicleta, na durabilidade, na maior eficiência da sua motocicleta. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Se você tem dúvidas, fica comigo. Vamos lá! Bom pessoal, provavelmente vocês já ficaram com dúvidas na hora de trocar o lubrificante da sua motocicleta. São tantas nomenclaturas, tantas siglas, tantos números, que a gente acaba nem sabendo o sentido que aqueles números e siglas têm, né? E acaba ficando com dúvida na hora de utilizar o lubrificante. Será que eu estou utilizando o lubrificante correto? Será que eu não estou? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e tentar minimizar essas dúvidas, certo? Eu gostaria de iniciar falando sobre a viscosidade do lubrificante. A viscosidade do lubrificante é uma propriedade fundamental, certo? É ela que faz a medição da restrição que o fluido vai ter no motor. E ela é afetada diretamente pela temperatura. Então nós temos aqui SAE, certo? Que vocês sempre vão encontrar antes da numeração da viscosidade, né? Aqui eu peguei o exemplo do 10W30, tá? Então ele sempre vai estar na frente aqui, esse SAE, que quer dizer que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, ok? E depois a gente vai ter essa referência, 10W30. O que seria 10W30? W significa winter, que quer dizer inverno em inglês, né? Então essa parte aqui compõe a partida frio. Qual a viscosidade que o motor vai ter na partida frio? Nesse caso aqui 10W. E logo após nós teremos a quantidade, a capacidade do óleo de trabalhar em altas temperaturas, certo? Que se aqui no caso seria o 30. Ok, cabeça. Mas lubrificante sempre foi assim? Sempre teve duas nomenclaturas, né? Compondo uma só? Sempre teve a referência marcando a capacidade do lubrificante de trabalhar em baixas temperaturas e em altas temperaturas? Não foi sempre assim, viu pessoal? Isso é uma evolução do lubrificante. Antigamente, o lubrificante era monoviscoso, ou seja, por exemplo, no caso da moto, era só 30. Mas com a evolução da indústria, né, muita coisa vindo das pistas, hoje ele é multiviscoso, ou seja, ele tem a capacidade de trabalhar em baixas temperaturas, que seria o 10W, né, trabalhar nesta viscosidade, mas ele tem o que a gente pode chamar de uma elasticidade, certo? Ele pode chegar até 30 para trabalhar também em altas temperaturas. Isso foi uma evolução que o lubrificante teve ao passar do tempo. Então, dando sequência, nós temos a JASO, que é a Organização Japonesa de Padrões Automotivos. É ela que determina o nível que a embreagem suporta do deslizamento em contato com o óleo. Então, as partes móveis da embreagem, disco de embreagem, separador de embreagem, no contato com o lubrificante, qual é a capacidade que essa embreagem tem para não deslizar, né? Para o disco não patinar e a motocicleta poder ter a maior capacidade, né, de funcionamento. Então, geralmente, ela está determinada por MA ou MA2, certo? Pessoal, assim, ó, tudo isso que eu estou passando para vocês encontram nas embalagens. No momento que vocês forem trocar o lubrificante e vocês foram pegar o lubrificante para dar uma olhadinha, tudo isso vai constar na embreagem, né? Por exemplo, aqui, ó, 10W30, certo? Então, aqui tem 10W30. Se vocês, aí essa que marca na frente é o JASO MA2, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá? Aqui tem o API SL, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, assim, ó, todas essas informações, todos esses padrões, essas normas que a gente está passando para vocês, tudo isso vocês encontram nas embalagens, ok? Então, fechando a nossa última nomenclatura, certo, pessoal? Nós temos aqui o API, que corresponde ao Instituto Americano de Petróleo, e é ele que classifica o lubrificante quanto ao pacote de aditivos que esse lubrificante vai estar recebendo, certo? Então, como a gente viu, aquele lubrificante ali, ele era um SL. O S é padrão desde que essa norma surgiu. Então, sempre foi S. Porém, o L sofre alterações com o passar do tempo. Quando essa norma surgiu para classificar esse pacote de aditivos, ele era SA. Só que esse padrão foi evoluindo, os lubrificantes, né, foram evoluindo, tiveram pacotes de aditivos diferentes, variando de companhia para companhia, né, de
fabricantes de lubrificantes diferentes. Então ele foi evoluindo também, muita tecnologia vindo das pistas. E hoje a gente já encontra SL, SM, né? Então sempre na hora de comprar um lubrificante, dá uma espiadinha lá. Olha qual que é a letra que vem depois do S. Quanto maior for essa letra, mais sofisticado o seu lubrificante vai ser, ok? Ok, mas quais são os benefícios de ter esse conjunto de lubrificantes? Né? Lembrando que o lubrificante ele pode ter uma base mineral, uma base semissintética e uma base sintética. Então o conjunto de aditivos, para ficar um pouco mais claro, é como se fosse um plus, certo, pessoal? É como se fosse a cobertura do bolo, ok? Então, os fabricantes de lubrificante vêm desenvolvendo esse conjunto de aditivos com o passar do tempo, dependendo das condições de uso das pessoas, dependendo das necessidades. Então, ali a gente encontra resistência à oxidação, proteção das partes móveis do motor contra o desgaste, limpeza do motor e também melhora a eficiência do combustível, tornando sua moto muito mais econômica, pessoal. Então, para nós fechar aqui algumas dicas de ouro, tá? Umas dicas super importantes. Primeiro, nunca misture viscosidade diferente de lubrificante, por exemplo, 10-30 com 20-50. Isso aí é totalmente inapropriado, certo? Se a sua moto, a especificação dela é 10-30, utiliza 10-30. Se é um 20-50, 20-50 e assim por diante, certo? Eu não recomendo também vocês utilizarem duas marcas diferentes, certo? Hoje eu utilizo marca A, amanhã eu utilizo uma marca B e não tem problema, né? Porque a viscosidade é a mesma, é o mesmo 10-30 e eu estive olhando o API aqui, são tudo SL, então tá tranquilo. O que acontece, tá, pessoal? Na hora de fazer esse pacote de aditivos, o pessoal utiliza alguns elementos, né, para se enquadrar nesse padrão SL, certo? O que de repente a companhia A utiliza de produtos para se enquadrar aqui, talvez não é o mesmo que o fabricante B utiliza, certo? Mas também se enquadra. Todos os dois, com os aditivos que eles utilizam, estão enquadrados no SL, só que são aditivos diferentes, certo? Então, por conta disso, eu não recomendo vocês utilizarem lubrificantes diferentes. Utilizem o mesmo lubrificante, a mesma marca, certo? Que daí vocês não vão ter esse problema de estar criando borra, aquela espuma que cria no motor. Isso acontece muitas vezes por conta disso. Daqui a pouco, um lubrificante tem um ingrediente que é dispersante, né? Faz a limpeza mais profunda, o outro não tem. Isso acaba entrando em conflito, ok? Outra coisa, lubrificante pode haver variação sim de viscosidade dependendo da região. A gente encontra bastante casos assim, muitas vezes com produtos importados, né? A motocicleta importada, esse tempo acontecia com a Suzuki S. Ela chegava na tampinha, né? na tampinha de óleo, com a indicação de 10W40, só que aqui no sul a gente utiliza 20W50, certo? Porque muitas vezes ela é fabricada em uma parte do mundo, onde é uma região muito fria, né? Ela é desenvolvida para aquela região e no momento que ela passa a ser utilizada em outra região, ela sofre essa alteração de especificação. Então assim, ó, regra de ouro, consulte o manual do proprietário. Ali tem tudo isso, tá? Dependendo da região, está tudo especificado. Ali vai marcar qual a viscosidade que deve ser utilizada, o jazo, vai marcar o API, tá? Então consulte o manual. Isso vocês, quando compram uma moto zero, tem, senão a gente encontra facilmente aí em blogs, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum manual, eu posso estar auxiliando aqui, né? E assim, pessoal, se tiver dúvidas, coloquem nos comentários, tá? A gente vai ter um enorme prazer em estar respondendo vocês, certo? Um forte abraço e vamos dar marcha no foguete!